atrás, um irmão me fez uma pergunta e me pediu que a respondesse de uma maneira bem didática e biblicamente sustentável. E a pergunta envolve dois versos da palavra de Deus. O primeiro, Provérbios 16, 4, e o segundo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Provérbios 16, 4 traz algumas verdades que precisam ser claramente estabelecidas. Primeira verdade: há um só Criador. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Paulo fala isso em Colossenses 1,16. Todas as coisas, todas as criaturas, animadas ou inanimadas, materiais ou etéreas, tudo é dele e tudo é exclusivamente para ele. Embora a criação seja uma dádiva para deleite dos eleitos de Deus, porque Deus não necessita de nada além de si mesmo para sentir-se satisfeito, e até os eleitos de Deus que gozarão das delícias de sua criação foram feitos para ele mesmo, que é autoexistente e é completo, mesmo antes da criação. Tudo foi, é e sempre será para sua única e exclusiva glória. Um segundo ponto que precisa ser abordado é: tudo na criação tem um propósito. Todas as obras de Deus, tanto na criação quanto na providência, são feitas para estabelecimento de um único propósito eterno, de um alvo a ser alcançado. E Deus faz tudo conforme deseja. Nenhum dos seus planos, nenhum dos seus intentos pode ser frustrado. Todas as ações de Deus, a sua providência em relação a toda a criação, também a sua providência em relação ao seu povo, mais especificamente, tudo tem um propósito específico: glorificar o seu santo nome em sua sabedoria, justiça, bondade e verdade. Por seus decretos soberanos e onipotentes, Deus ordena tudo para a sua própria glória. Há um propósito para tudo sob os céus e há um tempo determinado pelo próprio Deus para que cada coisa aconteça. Uma terceira observação a partir de Provérbios é que todos têm um fim determinado. Isso diz respeito a todos os homens, sua existência, o seu nascimento e todas as circunstâncias da sua vida, como o lugar e a época do nascimento, a sua vocação profissional e espiritual, a sua vida em adversidade ou prosperidade e todas as coisas que dizem respeito à sua salvação, redenção por meio de Cristo Jesus. Tudo, absolutamente tudo, está contido no propósito soberano de Deus. Evidentemente, no texto de Provérbios, há uma elipse, ou seja, a omissão de uma ideia clara, quando o sábio diz que até o perverso, omitindo, sem todavia esquecer, o justo, indicando que o estado temporal e final de todos os homens, sejam bons ou sejam maus, é determinado pelo Senhor. E isso para satisfazer a si mesmo, para o seu agrado e para deleite dos seus santos. Posto isso, posto que o Senhor tem determinado um fim para todos os homens, tendo em vista esta maneira de ler Provérbios 16:4, como conciliar este texto com a afirmação de Paulo de que Deus deseja que todos sejam salvos em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4? Bom, em primeiro lugar, devemos considerar a soberania divina. Paulo e também Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso de número 9, que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tanto Pedro quanto Paulo afirmam que Deus deseja que todos os homens sejam salvos ou cheguem ao arrependimento, mas de que todos eles estão falando. O mesmo livro que nos mostra a revelação da vontade de Deus diz diversas vezes, como em Daniel capítulo 12, verso 2, que muitos ressuscitarão, uns para a vida e outros para a morte eterna, ou seja, não salvos. E em Marcos capítulo 10, verso 45, e Mateus capítulo 20, verso 28, a palavra nos diz que a vinda de Jesus foi para dar a sua vida em resgate por muitos, e não por todos os homens indistintamente. É evidente que Deus convida todos ao conhecimento da verdade e ordena que a mensagem de salvação chegue a todas as criaturas. E isto está de acordo com a sua soberania em ordenar estas coisas. Em segundo lugar, devemos considerar a execução do decreto divino. Embora ordenando que a mensagem chegasse a todos os homens,
Evidentemente que ela não tem o mesmo efeito em todos os homens do mesmo modo. Isso quer dizer que o propósito divino, então, não se cumpre? Na verdade, isso quer dizer que o propósito na criação de cada átomo é cumprido, considerando a soberania de Deus e o fato de que nem todos se salvam, mesmo ouvindo a mesma mensagem. Então precisamos admitir que, embora houvesse deleite em Deus na salvação de todos os homens, este não foi o seu propósito. Aqueles a quem Deus torna participantes do seu evangelho recebem a salvação, porque o evangelho revela a justificação de Deus para os eleitos, ao mesmo tempo, obviamente, que mostra a justiça de Deus sobre os não convertidos. E isto, mostrar a sua justiça, também faz parte do caráter de Deus. Em terceiro lugar, devemos considerar os efeitos da pregação do evangelho. Neste texto específico de Paulo escrevendo a Timóteo, todos os homens não se refere a cada um indistintamente de todos os homens, porque já sabemos que Deus tem determinado o que pretende fazer com relação a cada homem individual. Consequentemente, não é certa a opinião daqueles que representam esta passagem como opostas à predestinação. Se Deus, dizem eles, deseja que todos os homens sejam salvos indiscriminadamente, é falso que alguns sejam predestinados por seu propósito eterno para a salvação e outros para a perdição. Isto poderia até ser verdadeiro se Paulo estivesse falando aqui sobre cada pessoa sobre a face da terra. Mas o assunto que ele está tratando é o que ele escreve no capítulo anterior, falando de transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, sequestradores, mentirosos, perjuros e todo tipo de prática ofensiva a Deus. Isto se aplica inclusive entre os gentios, para os quais ele, Paulo, foi enviado como apóstolo, como ele mesmo diz no capítulo 2, verso 7. Não estamos na condição de juízes dos decretos de Deus. Você pode ler isso com bastante atenção em Romanos, capítulo 9, versos 21 até o verso de número 24. Mas, vendo os resultados dos decretos de Deus, a partir do que percebemos por sinais externos, isso não quer dizer que Deus não determinou consigo mesmo o que ele pretende fazer com relação a cada homem individualmente. O fato é que nós não sabemos os que serão salvos, cabendo a nós a obrigação de orar por todos os homens e pregar o evangelho da salvação a todos os homens. Concluindo, nós não estamos na condição de juízes dos decretos de Deus. O pensamento de Paulo é incluir todas as classes e nações como alvos da sua mensagem. É nesse sentido que falamos sobre a universalidade da salvação. Note que o mesmo texto que ordena a pregação a todas as criaturas estabelece que o número dos que crerão e serão salvos é limitado, do que decorre que, embora trouxesse prazer a Deus a salvação de todos os homens, não foi isto o que ele determinou. Isso quer dizer, então, que todos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, não está se referindo a todos os homens, mas a todos os tipos de homens em todos os lugares, de todas as nações, culturas, povos, tribos e línguas. É isto o que nós entendemos deste texto. Um abraço do coração do pastor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para ser notificado dos próximos vídeos e divulgar para que outros também possam ter acesso a este conteúdo.